Oi, pessoal! Então, vamos continuar nossa aula de feridas agora, falando um pouquinho mais sobre os fatores que retardam essa cicatrização, certo? Então, dentro da literatura, a gente aponta vários fatores que vão ser de origem, vamos dizer assim, externa, né? Que podem ser algo externo, mas também alguns fatores intrínsecos do paciente podem estar atrapalhando esse processo de cicatrização. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais desses fatores agora, ok? Então, dentro dos fatores locais, a gente pode observar o local da ferida, a profundidade da lesão, o grau de contaminação, presença de secreções, necrose tecidual, infecções e até mesmo a desidratação do leito da ferida. Lembrando que a localização a gente vai se destacar muito dentro dos pontos que tem o maior risco de contaminação e também áreas onde tem o maior risco de tração, movimentação, cotovelos, articulações de uma forma geral. Também em relação a locais que tem o maior risco de infecção, a gente pode destacar a área genital, anal e também as feridas próximas à boca, certo? Então, a localização é um ponto-chave para determinar se essa ferida vai ter um risco maior ou menor de contaminação. A profundidade tem uma relação direta, já que a profundidade ela nos diz também que vai ser comprometido tecidos mais nobres, tendões, articulações, músculos ou até mesmo estruturas ósseas. Então, quando a gente expõe mais esse tecido de forma externa, principalmente numa lesão de cicatrização por segunda intenção, a gente tem essa preocupação maior. E também vai ter um tempo, é uma ferida crônica, né? Que vai demorar mais tempo para poder cicatrizar. Então ela vai ter um maior tempo de exposição e um risco de infecção durante todo esse tratamento, ok? O grau de contaminação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse grau de contaminação, mas nada mais é de uma ferida que pode ser limpa, é, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. E esses fatores que dizem que ela é limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada, são as regiões que foram comprometidas dentro desse processo de lesão. Então, se uma lesão foi no braço, se uma lesão foi no abdômen, se foi no tórax, se dentro dessas lesões houve, né, exposição de secreção ou até mesmo perfuração de espaços ocos dentro do corpo do paciente, onde tem risco de contaminação, vamos dar um exemplo aqui, o estômago, a gente sabe que o nosso estômago ele tem bactérias, a gente sabe que na árvore bronca tem bactérias, então tudo isso vai ter uma repercussão também dentro desses fatores locais da cicatrização, mas tem um slide falando um pouco mais sobre isso. A questão da presença de secreção, lembrando que essa secreção que sai da lesão ela é um exudato ou exudato. Esse exudato ele também tem uma classificação, que é essa secreção que vai saindo da lesão, e ela pode ser em pouca quantidade ou em muita quantidade. E ela também tem variações de coloração e de odor. Lembrando que a presença dessa secreção ela vai ser prevalente no início do processo inflamatório, em resposta mesmo vascular no local da lesão. Então a gente já viu que vai ter uma vasodilatação dos vasos, então maior permeabilidade daquele tecido, ok? Então a gente vai esperar ter mais secreção no começo. Aí nesse ponto a gente vai observar se é uma secreção que ela é serosa, né? Que ela é mais linfa, né? Com restos celulares, ok? Ou se ela é mais um exudato, né? Mais purulento, sanguinolento, biosanguinolento, né? Com pus e sangue, ok? E também a gente vai ter a ausência dessa secreção, que sinaliza para você que vai cuidar dessa lesão que aquela região não tem uma boa vascularização, ok? Bem, a gente também vai destacar a questão de necrose tecidual, aquele tecido realmente que morreu,
e está recobrindo toda a camada superficial daquela ferida. E essa necrose, ela atrapalha o processo de cicatrização de forma substancial, até mesmo porque esse tecido necrótico, ele é um meio de cultura para bactérias, então isso não nos interessa. E ele impede que os agentes tópicos que você vai utilizar no leito da ferida atinjam o tecido epidérmico que está ali tentando se formar, ok? Infecção local também pode ocorrer, principalmente também pela contaminação dos profissionais ou do paciente, né? Pegou em alguma coisa, usou material contaminado ou contaminou o procedimento durante a técnica e você levou uma bactéria para o leito da ferida que está totalmente exposta, ok? E a desidratação do leito da ferida, que a gente já discutiu um pouco com vocês sobre essa hidratação, aquele movimento de pseudópodos, né? Toda aquela irrigação superficial, ela é necessária para justamente manter todos aqueles fatores, né? E aqueles agentes envolvidos ali na cicatrização viáveis. Se tiver seco, ele não tem como se movimentar, ok? E a gente vai destacar agora também os fatores sistêmicos. Primeiro, idade. A gente tem um envelhecimento tecidual a partir dos 25 a 30 anos. Aos 40 a gente vai ter esse ápice, né? E a gente vai ter realmente uma desestruturação mais severa, né, das células epiteliais e dérmicas, e a gente vai ter um comprometimento maior, principalmente pela exposição solar, como a gente já comentou com vocês em alguns momentos. Então, a espessura da pele é reduzida, diminui o número de fibroblastos, modificando-se as fibras de colágeno, elastina e reticulares, e decrescem a quantidade de mucopolissacarídeo e água. Então, a gente vai ter uma pele que, naturalmente, com o envelhecimento, vai ficando menor, mais delgada e ressecada. E isso vai atrapalhar justamente no processo de cicatrização uma boa circulação e uma boa reação, principalmente dessas fibras de colágeno e fibroblastos, para a cicatrização daquele indivíduo. Se essa idade avançada for associada com o uso de algumas medicações, tabagismo, a gente potencializa mais ainda essa dificuldade de cicatrização. Bem, a gente também pode destacar, dentro do envelhecimento ou com o decorrer dos anos, a redução do número e luz dos vasos sanguíneos. É natural que a gente vá perder um pouco dessa vascularização, certo? Deixando a pele do indivíduo mais fria, então menos dilatados os vasos, dificultando realmente essa circulação mais periférica. E há também uma diminuição das terminações nervosas, provocando alterações de sensibilidade, colocando a pessoa em risco em ter uma lesão. E também a gente vai observar a modificação das respostas imunológicas, que também levam à predisposição à infecção. Nesse caso, essa predisposição à infecção associada a um paciente que é idoso e diabético, isso também é potencializado, como eu já comentei com vocês no segundo momento, né? Que o diabetes ele diminui a resposta leucocitária e isso atrapalha muito a cicatrização, principalmente nos pacientes que têm lesões nos membros inferiores, que a gente vai ver um pouquinho depois. E também a gente vai ter uma maior lentidão na resposta inflamatória do idoso, com retardo do processo de cicatrização. Então, nada é favorável dentro do avançar da idade. Outro ponto que é crucial é o estado nutricional. Nesse caso, a gente pode observar que a gente vai ter os extremos. O paciente que ele é obeso, ele vai ter um tecido adiposo que é pouco vascularizado. Então, aquela região que tem a incisão cirúrgica ou que teve alguma lesão, ela não vai receber tanto aporte nutricional devido a essa baixa complexidade de vasos ali presentes para permitir essa boa oxigenação e nutrição do tecido. Já ao contrário, né, o fato da desnutrição, a gente já vai observar uma deficiência proteica, também de vitaminas, ok? E a gente contabiliza isso geralmente pela albumina sérica, que a gente espera que ela seja de 3,5 a 5 GDL, né? E abaixo disso a gente realmente já espera que o paciente tenha uma reposição proteica mais severa, podendo até tomar albumina sérica endovenosa, certo? E a gente também vai observar a resposta do paciente a partir das reações
imunes, inflamatórias dele, e também a avaliação do hematócrito e hemoglobina, como eu já comentei com vocês. E são marcadores que são utilizados na nutrição para ver como está o estado nutricional do paciente e também nos sinaliza uma boa oxigenação, já que a hemoglobina vai carregar o O2. E a vitamina A e a vitamina C, a gente também tem o zinco, que é muito importante na cicatrização, o ferro. Então, são outros elementos que vão estar relacionados com a nutrição desse paciente. Podemos também destacar pacientes que têm, ainda dentro desse processo, além da lesão, uma doença de base, né? Ou uma doença oncológica, já que o câncer ele também pode ter uma associação com feridas específicas, né? Feridas oncológicas. Se pode existir um tumor exteriorizado, né? Mas o tumor em si ele gera uma sobrecarga metabólica no paciente e ele é um mecanismo de fuga, né, de nutrientes no organismo do paciente. Além disso, o próprio tratamento do câncer ele gera uma debilidade no indivíduo muito severa. A quimioterapia, a radioterapia, que tem total relação com o processo de cicatrização, né? De atrapalhar, reduzir o processo de cicatrização a quase zero. A insuficiência renal, já que a gente não vai conseguir ter uma boa filtração renal, a gente possivelmente tem nos pacientes que não são acompanhados, né, por hemodiálise ou outras tecnologias para ajudar essa drenagem, essa filtração, a gente vai ter um excesso de resíduos, né, metabólicos no organismo daquele indivíduo. A gente vai ter também a presença do edema mais prevalente nesses indivíduos, ok? Pacientes com insuficiência vascular, e o nome já está dizendo, uma má circulação vai atrapalhar a cicatrização de uma forma geral. O diabetes, como a gente já sabe que a hiperglicemia ela altera significativamente o processo de epitelização, principalmente nos diabéticos não controlados, e também a questão da resposta leucocitária que eu já comentei com vocês. Okay? E atrapalha também na síntese de colágeno lá na fase mesmo de crescimento do tecido. E os diabéticos também podem desenvolver a neuropatia diabética, que retardando ainda mais a cicatrização por causa da desmielinização dos nervos periféricos, que também diminui a vasodilatação e a sensibilidade motora. São pessoas mais propensas a desenvolver lesões em extremidades, ok? O cigarro, né, o tabagismo, de uma forma geral, ele diminui a taxa de O2 no organismo, né, a pressão de O2 circulante, isso é super importante. Lembrando que nos pacientes que são tabagistas, a gente recomenda ele parar realmente totalmente o fumo. E se ele não conseguir vencer o vício, só retomar depois da cicatrização total. E pacientes que também vão realizar procedimentos cirúrgicos, é recomendado, né, um cessar desse tabagismo de 10 a 15 dias antes do procedimento, para também melhorar essa taxa de oxigenação e a gente conseguir ter um bom resultado no pós-operatório, ok? Isso eu estou falando só da questão da cicatrização, mas o cigarro também atrapalha a questão da ventilação de uma forma geral e vai atrapalhar também na hora do recuperação respiratória desse indivíduo. Bem, e algumas medicações que são fatores externos vão atrapalhar, como os anti-inflamatórios, já que a gente vai vivenciar um processo inflamatório daquela ferida. Então, os anti-inflamatórios vão atrapalhar de forma significativa, com esteroides, corticosteroides, né, que a gente já viu também que eles atrapalham na síntese do colágeno, os hormônios, apresentando velocidade de cicatrização diminuída de uma forma geral, todos esses componentes, por comprometer a reação inflamatória, diminuir ou inibir a atuação do fibroblastos, comprometer também a síntese proteica, limitar a angiogênese e também reduzir a epitelização. E os anti-inflamatórios não esteroidais também entram nesse bloco, porque bloqueiam a biossíntese das prostaglandinas e aí por diante, ok? A gente também pode citar drogas vasoativas, que diminuem a vasodilatação periférica. A gente também pode destacar aqui drogas como os antitumorais, né? No caso, as quimioterapias, que também vão atuar principalmente nesse processo germinativo. E a gente também conta com os corticoides em doses mais pesadas,
porque eles, dentro do processo de recuperação tecidual, esse corticóide em excesso, ele tem um risco maior para deiscência e para epibolia, como vocês estão vendo aí nessa foto. Aquela ferida que era para estar fechando, ela está enrolando, fazendo essa epibolia, que é o termo técnico que a gente utiliza para essa característica, ok? E aí, radiação também interfere negativamente no processo de cicatrização, então a gente também entra aí com a questão da radioterapia, ok? Bem, então até aqui a gente conseguiu acompanhar esses fatores externos e internos do paciente que vão atrapalhar a cicatrização. Mas atrapalhando esse processo, a gente vai observar a manifestação de complicações da cicatrização dessas feridas. E a primeira delas é a hemorragia. A hemorragia ela está associada, de uma lesão, a processos cirúrgicos, né, feitos de forma, como é que eu poderia dizer? Não digo errado, mas de forma inadequada, onde não foi feita uma boa cauterização ou até mesmo uma boa sutura das camadas da pele, provocando um maior risco de hemorragia, e também os pacientes que têm algum distúrbio de coagulação ou então estão apresentando níveis séricos de plaqueta abaixo do normal, ok? Aí, professor, mas como é que o senhor está dizendo que ele tem alteração e foi para a cirurgia? Às vezes é um caso de urgência, emergência e aí não tem como esperar. Então, o paciente pode apresentar realmente esses quadros hemorrágicos, ok? A deiscência, que a deiscência nada mais é do que a desaproximação, né, pós-sutura de feridas cirúrgicas. Então, a gente vai ter uma ferida cirúrgica que vai estar fechada. Em alguns dias, por algum motivo, ela pode se desaproximar. E essa desaproximação pode ser devido a um edema excessivo, pode ser devido ao excesso de drogas como corticóide, pode ser devido a um esforço físico desnecessário do paciente, pode ser por processos infecciosos no local da ferida, ok? Lembrando que se ele tem uma deiscência, ele pode ir para uma cicatrização por segunda intenção ou por terceira intenção. Vai depender do caminhar dessa ferida. E a gente vai ter a evisceração, que nada mais é do que a exposição de vísceras na incisão cirúrgica. Então, é uma complicação da cicatrização que vai ocorrer de forma mais interna, né? E também associada a edema, a fatores mecânicos. E está associada a uma cirurgia abdominal total, né? Uma laparotomia total, onde a gente tem essa exposição. Hoje, bem menos comum ocorrer isso por diversos motivos, mudança da técnica, dos materiais, para justamente não ocorrer mais isso. A infecção, que também está associada ao procedimento que foi realizada a cirurgia, se é uma ferida que está surgindo não de um processo cirúrgico, mas de um processo patológico, uma manifestação clínica, ali também pode ter um risco maior de infecção por ter uma exposição direta de tecidos. E a formação de fístulas, lembrando que a fístula, dentro de uma ferida, ela tem uma comunicação. Então, a fístula é justa, como eu já expliquei para vocês em outra aula, a fístula é uma comunicação entre duas áreas. Então, a pele pode estar gerando uma fístula com outra área, né? Uma fístula enterocutânea, né? Entre o intestino e a pele. Isso pode ocorrer, ok? Bem, e na hora da avaliação, o que é que a gente vai observar? De modo geral, esse primeiro momento a gente não vai conseguir falar de todas as classificações, até mesmo porque a gente vai ter outras aulas, vocês vão ter outras aulas relacionadas a lesões de pele, feridas, e aí vocês vão acompanhando e acrescentando isso no rol de conhecimentos de vocês. Mas a gente precisa destacar que a classificação da ferida ela ocorre de forma a ajudar o profissional a identificar em que estado o paciente está e dentro de um grau de gravidade ou de crescimento da lesão, que é o parâmetro mais comum, né? Quanto maior a lesão, maior o estadiamento, maior o grau que ela vai receber. Então, a gente vai ter classificação para pacientes com pé diabetes, para lesão por pressão, a gente vai ter classificação para lesões oncológicas. Então, a depender do tipo de lesão, ela vai ter um tipo de classificação. E aqui a gente não vai conseguir falar todas as classificações,
Na medida do possível que a gente for falando de uma lesão específica, a gente vai também trazendo essa classificação. E também na saúde do adulto, quando vocês estiverem estudando feridas complexas, a professora Vivian lá vai conseguir trazer mais informações para vocês sobre essa classificação específica, mas só para vocês saberem que existe. Então, vocês podem também fazer esse papel de pesquisar na hora que tiver com o paciente para saber se aquele tipo de lesão tem também uma classificação, ok? Profundidade, a gente vai também trabalhar a profundidade, vou mostrar aqui alguns slides para a gente entender como é que seria essa profundidade, formato e tamanho, exudato. Eu já até comentei um pouco sobre exudato, localização, aparência da ferida, isso é importante, né? Às vezes aquela ferida que está muito disforme, né? Então a aparência não está muito legal. Pele ao redor da ferida, também vou destacar isso, que é a perilesão, né? Que é algo que a gente está estudando muito agora. E o ambiente do cuidado. Então vocês também vão ter que avaliar dentro do processo de cuidar o ambiente, se aquele ambiente é adequado ou não para cuidar de uma ferida específica, ok? Às vezes no cuidado domiciliar, isso é muito comum a gente observar que existem várias circunstâncias que desfavorecem um cuidado adequado de uma ferida, ok? Então, dentro da classificação, eu vou trazer a que a gente mais vai aprender nessa aula, que é as feridas cirúrgicas. Elas podem ser classificadas como limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. Então, a limpa é quando não há realmente nenhuma falha na técnica durante o procedimento e também não atingiu nenhum órgão oco, certo? Que tenham características de bactérias dentro dessa estrutura. A gente tem a classificação potencialmente contaminada quando há penetração em órgãos musculares ou ocos, mas o derramamento de conteúdo é mínimo e sem grandes secreções. Contaminada quando a gente já observa alguma presença de processo inflamatório ou presença de secreção, sem ser ainda pus, né? Algo que já sinaliza uma infecção. Tem alguma falha na técnica e também procedimentos que duraram até 4 horas. E as feridas infectadas vão ser justamente as feridas cirúrgicas que passaram mais de 4 horas para ser realizada a cirurgia, feridas traumáticas, que teve uma contaminação no local onde ocorreu, né, esse trauma, ou quando já se perfura vísceras, onde no momento já se vê secreção purulenta, ok? Então a gente vai fazer o exame físico do paciente de uma forma geral, vai ver sinais vitais, fazer todo aquele levantamento do histórico do paciente. A gente vai observar também a pulsação das regiões onde envolvem aquela lesão, ok? De uma forma bem geral. Vai fazer um levantamento histórico de hábitos alimentares, dos movimentos, né? A parte músculo-esquelética, se ele tem boa articulação. E também a gente vai avaliar o estado mental dele e dor, para poder conseguir fazer condutas mais assertivas. Lembrando que o estado mental e dor é para justamente promover o autocuidado, para identificar se ele tem como realizar algum procedimento dentro dessa perspectiva do cuidado com essa lesão, ok? O diagnóstico da lesão, então, toda lesão ela precisa ter uma origem, então ela foi um trauma, uma lesão traumática, é uma ferida cirúrgica, é um pé diabético, uma lesão por pressão, é uma erisipela. Então vocês vão ter que identificar qual é o tipo de lesão e a partir disso a gente vai começar a observar a fisiopatologia da ferida. E aqui também a gente não vai conseguir trazer tudo. A gente trouxe um padrão de fisiopatologia do processo de cicatrização e de surgimento de uma ferida de uma forma geral, mais generalizada, isso que eu queria dizer. Mas a gente vai observar que tem alguns fatores, né, associados à doença de base que interferem e influenciam o surgimento de lesões, como o pé diabético, as úlceras vasculogênicas, a erisipela, que é um processo infeccioso, ou a lesão oncológica, que é um tumor exteriorizado, ok? E começar a observar como isso tem uma relação direta com o seu cuidado. Nós vamos destacar quais são os diagnósticos de enfermagem prioritários, a integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, risco para
lesão de pele prejudicada e assim por diante, nutrição alterada. Vocês podem destacar várias coisas, mas cada paciente vai ter os seus diagnósticos que são prioritários naquele momento, ok? Identificação dos objetivos do tratamento que vocês vão propor com as coberturas e também a elaboração do plano de cuidados de enfermagem. Lembrando que esse tratamento com coberturas a gente vai ter uma aula à parte. Então, a gente vai observar aí, o que vocês conseguem ver? Uma lesão, não dá para perceber muito bem, mas é a região trocantérica, certo? Do paciente. Então, vocês veem uma lesão que tem uma borda bem regular, você vê várias cavidades, vocês estão vendo que a borda não está aderida, né? Não está solta. Então, você já vê estruturas musculares, já vê a área amarelada, que é um tecido já desvitalizado, um esfacelo, ok? Então, a gente já começa a observar que aqui a gente vai começar a observar não só essa lesão, mas o que gerou essa lesão, né? Então, assim, se você não sabe, né, chegou a primeira vez no plantão, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento sobre os tipos de lesões mais comuns para poder a gente estar discutindo. Nesse caso aqui é um paciente com lesão por pressão. Por que a gente sabe, professor? O que eu já falei para vocês agora no início, que é uma lesão na região trocantérica, né? E é uma lesão que vocês vão ver que é bem profunda. Então, a gente já tem uma noção que é uma lesão por pressão, ok? Aqui também é outra lesão por pressão, mas eu queria destacar outra coisa aqui para vocês. O quê? No idoso, ó, essa é uma paciente idosa, ela tinha 80 anos, né? Tem uma lesão na região sacral, vocês vão ver que é uma lesão que está com a borda aí bem esbranquiçada, umidade em excesso. Mas vocês estão observando aqui onde tem a setinha vermelha, né, do lado esquerdo de vocês, essa pele, né, flácida, justamente a ação do tempo, né, da ausência do colágeno e dos fibroblastos, né, a umidade, e isso é um fator de risco para cisalhamento, que é uma dobradurazinha da pele que também causa lesão, ok? Então, você observa que é uma paciente que, pelo estado geral dela, ela está mais desnutrida, né? Não está com a nutrição adequada, e a lesão também já está mais profunda, atingindo áreas nobres, né? E tem uns pontinhos aí mais escuros que é tecido morto, ok? Então, nesse ponto a gente vai falar agora, entendendo toda essa logística, a gente vai partir para a ação que seria o curativo. O que é o curativo, né? Todo mundo fala, vou fazer o curativo do paciente. O curativo nada mais é do que aplicar uma cobertura sobre uma região lesionada para promover, provocar, ajudar a cicatrização, né? E ao cobrir essa lesão, eu estou protegendo essa lesão de outros traumas ou de mais ferimentos, ok? Então, muito cuidado quando vocês estiverem fazendo essa troca de curativo, que ela não é algo tão mecânico. Eu tenho que fazer, seguir esses princípios. Eu tenho que, com aquela troca, promover a cicatrização. E muitas vezes a gente só vê as pessoas trocando soro com gás, e isso não é cuidar de uma ferida, né? A gente precisa agora parar de trocar curativo e começar realmente a tratar as feridas. A gente também, porém, existirão momentos em que a terapêutica do cliente portador de lesões cutâneas, onde a intenção da cicatrização deixa de ser a meta estabelecida, porém, né, pode existir esses casos. O clássico é as feridas oncológicas. Muitas vezes eu não quero, né, nem cicatrizar a ferida, porque não vai ser possível, mas só melhorar o odor, a aparência daquela ferida. E o plano de intervenção de enfermagem deve ser repensado quando nos deparamos com fatores que inviabilizam a cicatrização, como doenças de base, resposta inadequada do organismo e terminalidade da vida biológica. Então, toda vez que você observar que você tem uma doença de base que atrapalha muito aquela ferida, a gente tem que começar a tratar mais a doença de base do que a própria lesão. Se o paciente não está respondendo ao que você está colocando como tratamento, então a gente também tem a oportunidade de rever esses conceitos e essa terapêutica. E quando o paciente já está no final da vida, em cuidados paliativos, ele não tem mais um prognóstico favorável, a gente também não deve estar fazendo planos tão agressivos, né, em relação ao tratamento dessa ferida, já que nós não temos perspectiva de longevidade daquele indivíduo. Então, a gente não faz
trocas de curativos específicos ou mais caros, ou também que vão promover uma melhor cicatrização, já que a gente sabe que isso não vai ocorrer. Então a gente também destaca para vocês para observar, né, serem constantes em estudar sobre essa temática, buscar as evidências, né. De uma forma geral, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né, sobre esses aspectos. A gente também pode destacar com vocês aqui essa terminologia que é um mnemônico, né, que é o timer, que a gente vai fazer a avaliação do tecido de uma forma geral. A gente vai depois observar o processo inflamatório e infecção. Também nós vamos identificar como está a umidade da lesão, a borda da lesão, a regeneração tecidual e os fatores sociais. Então, quando a gente começa a observar uma lesão, a gente vai destacar dentro desse cuidado, desse acompanhamento, esses 6 fatores, ok? Depois a gente vai trabalhar mais isso nas atividades e também nas avaliações com as figuras, certo? E a gente também pode observar a questão da limpeza de feridas, que é dentro da troca do curativo, a primeira etapa é justamente remover essa sujidade que está ali presente e usar algum produto que nos ajude a manter aquela lesão limpa e com a menor carga bacteriana possível, ou até mesmo sem nenhuma carga bacteriana, ok? Então a gente vai fazer a limpeza dessa ferida, né? A limpeza de feridas fechadas é desnecessária. Isso é só uma recomendação, né? Vocês vão ver que as feridas são fechadas, cirúrgicas. A gente não tem necessidade de estar limpando essa ferida constantemente. Até mesmo ela não deve permanecer coberta por muito tempo. A gente pede hoje em dia que você siga o protocolo da instituição, mas a literatura coloca que só precisa de 24 horas de cobertura. Mas no geral a gente passa 48, 72 horas com a ferida coberta para depois não usar mais nada, certo? E aí a gente vai passar por várias coisas. Limpar mesmo aquela lesão com água potável ou com soro fisiológico, né? Se lá onde você está trabalhando não tem água potável, né? Pode ser usado água morna porque promove uma vasodilatação, isso é bom para o tecido, mas isso nem sempre é feito. E pode também fazer uso de algum desinfetante, alguma substância que vai ajudar a limpeza, vamos dizer assim, a remoção dessa sujidade com germes, principalmente nas fases mais crônicas, né? Na fase aguda, ela é desnecessária, porque o próprio organismo já está trabalhando para ter essa autodefesa. E o banho de feridas em qualquer solução, mesmo a água, não deve fazer parte da limpeza das feridas. O que é isso? Imergir, né, aquela lesão em baldes ou em estruturas com um número maior de água, ok? E o uso de soluções que a gente já vai destacar lá nos produtos, né, que vão ajudar a remover esse biofilme, ok? Esse biofilme nada mais é do que um emaranhado de bactérias que dificultam a cicatrização do paciente. E aí a gente vai ter as coberturas, e não vai ser agora, porque vai ter uma aula só sobre isso. Ok? Então, pessoal, eu quero que vocês estudem bem essa parte da fisiopatologia. Eu vou colocar para vocês pesquisarem algumas dessas fisiopatologias. Eu também vou trazer material para vocês estarem estudando, né, lá no SIGA. Mas se detenham a entender pelo menos as lesões mais comuns, que é o pé diabético, que vocês vão estudar também lá na saúde do adulto, e lesão por pressão, que são as condições mais clássicas e mais corriqueiramente vistas no dia a dia de vocês, ok? Então, vamos guardar as dúvidas aí para a hora do fórum e a gente se encontra depois, ok? Abraço!